tô na estrada e vou sorrindo, apaixonado pela gente, pelo povo do meu país. Olerê. Tô aqui em Porto Velho, Rondônia. Fiz questão de revisitar o Jedson Lobo, que é um super empreendedor e, mais que isso, é um grande amigo meu. Eu fiz questão de parar aqui, conversar com ele, e ele muito gentilmente veio contribuir com o nosso projeto e estar aqui à frente trabalhando para ajudar a inspirar outros empreendedores. Meu amigão, primeiro, obrigado, viu? Obrigado a você, né, tá conhecendo a cidade do sol, que é Porto Velho, né, que quase não é quente dos lugares que você está andando aí. Qual tem lugar mais quente? Rapaz, tem, cara. Teresina é quente. Piauí ali é quente, Palmas é quente. Mas aqui não fica a desejar também não. Fica não, é um negócio... O bicho pega aqui. Gente, mas vamos lá. Eu conheci o Jedson fazem 20 anos. Na época, tanto eu como ele, nós éramos representante comercial, né? E a gente conversando, a gente percebe que a gente não sabe da história que o outro está passando. Verdade. Né? Porque ele tinha uma história quando começou o negócio dele, como representante, eu tinha a minha história, cada um... Um achava que o outro estava muito bem e os dois estavam na pior. Na verdade, ninguém sabia realmente como estava a situação de ninguém, né? E é engraçado que a gente se encontra depois, cada um com uma situação diferente, graças a Deus, né? E a gente começa a conversar e vai percebendo, mas mostra exatamente os desafios que cada empreendedor passa, né? Que cada pessoa que tem o seu objetivo e que quer alcançar passa, né? Vamos lá, Jedson, quem tem que falar aqui é você, não sou eu, tá? Me diz uma coisa, como é que você, de onde veio a tua veia empreendedora? O que é que fez você querer empreender, querer ter o teu negócio? Qual foi a primeira inspiração que você teve? Observando a necessidade de todos, né, que todo mundo tem, eu não fui diferente, né? Eu estava à procura de um trabalho que foi indicado pelo meu pai nesse lugar, né? E logo eu fiquei sabendo mais tarde, né, que ele pediu para que não me pagasse para trabalhar nesse lugar, né? Eu vim saber depois que eu saí do local, né? Que local era esse? É um lugar chamado Pit Eletromecânica. Era um local onde prestava serviço de rebobinagem de motor, elétrica de veículo e venda de peças, né? Você foi trabalhar lá, mas teu pai pediu para o dono lá não dava pagar. Oportunidade para mim trabalhar lá, certo. Mas não era para pagar, porque a minha intenção era para mim aprender. Ah, tá. Eles não, ele vai trabalhar, você não precisa pagar. Meu pai foi bacana comigo. Né? Foi. Mas você sabia disso não? Depois dos 6 meses que eu trabalhei de graça sem receber R$1, aí eu fiquei sabendo, quando eu saí. Que pai, meu pai é uma benção, viu? Então, assim, depois desse tempo todo trabalhando, eu comecei a observar alguns aspectos que aquele cara era um empreendedor. Certo. Ele não tinha produto, ele não tinha funcionário, ele automaticamente, quando chegava o serviço, ele chamava os funcionários, que os funcionários tinham todas as ferramentas necessárias para fazer aquilo, e quando ele precisava de qualquer outro produto, ele chamava a empresa que distribuía e vendia para ele tinha um prazo de pagar com os boletos, e no final do dia ele pagava o colaborador que trabalhou para ele e ainda tinha um prazo para poder pagar a mercadoria que ele utilizou. Ele agia como intermediário. Totalmente. Alguém precisava do serviço de autoelétrica, ia para ele, então quando chegava lá ele subcontratava os profissionais, que eles que tinham as ferramentas, os caras faziam o serviço, ele recebia da empresa e pagava aos caras, ficava com a parte dele. Exatamente. E aí, uma coisa muito importante, ele tinha 30 dias, 30, 60, do que ele comprava, ele tinha 30, 60. Ele tinha um prazo de 60 dias quase, 30, 60 dias, para trabalhar com aquele dinheiro que aquela empresa deu crédito para ele. Então eu observei que dá para trabalhar com dinheiro de fornecedor, sim, entendeu? E dá para trabalhar com uma mão de obra que
tem interesse de te ajudar. Eu comecei a analisar uma oportunidade ali. Ali, aqueles 6 meses sem receber não foi em vão, né? Não, foi difícil. Foi difícil, mas não foi em vão. Né? Verdade. Na verdade, a gente sempre diz, ou a gente ganha dinheiro ou a gente ganha experiência. Verdade. Né? E isso te fez, ficou na tua cabeça essa ideia de que eu posso também, de que eu também consigo isso. Quando foi passando os meses sem receber, primeiro, segundo, terceiro mês sem receber, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu não estou recebendo nada, eu tenho que procurar alguma coisa urgente. Porque eu estou gastando, estou vindo para cá andando quase 5, 6 quilômetros de distância de bicicleta por dia. E eu estava gastando alimentação, porque todo dia tinha um lanche que passava, eu tinha que comprar ele, então eu estava gastando. Estava investindo. Eu estava investindo. Então, no quinto mês, do quarto e quinto mês, ele pegou um serviço muito grande. E eu achava que eu era inteligente. Aí ele falou bem assim, agora eu vou pagar o Jetson. Vou pagar o Jetson. Tu quer um vale, Jetson? Aí eu peguei e falei, eu pensei, será que eu peço um vale? Eu faço para somar esse vale para o final do mês, que era dia 15 que ele falou isso, para poder juntar tudo e falar, agora eu recebi meu primeiro salário e agora depois desse primeiro salário, todo mês eu vou receber. Então eu falei, não, pode pegar esse salário, esse vale e já somar, porque eu pego o salário tudo junto no final do mês. Lamentavelmente seria mais um mês sem receber, entendeu? E logo mais eu passei mais 30 dias e acabei me afastando do trabalho. Eu não dava para trabalhar por muito tempo. Sim. Eu teria que procurar alguma estratégia, porque tinha gente trabalhando sem ter nada, com muita vontade e conseguia fazer as coisas. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que arrumar alguma maneira. Eu tenho que procurar alguma alternativa para mim. E como é que foi que essa maneira chegou? Meu tio trabalhava com soldagem e meu pai também. E meu tio falou, rapaz, por que tu não mexe não faz um curso de técnico de segurança do trabalho, trabalha nas usinas, para vender equipamento de segurança? Aqui em Porto Velho tem muita usina. Eu pensei, ser técnico de segurança? Não, porque aquele cara ele não era um técnico, nada, ele só conhecia o produto. Então eu quero conhecer o que é equipamento de segurança. Eu quero saber o que é o equipamento de segurança. Me aprofundar nisso. Eu quero ser especialista nisso. A palavra é essa, ser especialista naquilo que você vai desenvolver, vai trabalhar, vai vender, enfim, teu produto ou serviço, mas ser especialista. As pessoas só começam a comprar de você quando confiam em você. E só confiam se você demonstrar autoridade. Sim. Porque tem pessoas que têm condições. Talvez é muito fácil você ter condições, comprar o produto para vender. Certo. Agora, você conhecer o produto, ter domínio sobre o produto, de falar sobre o produto, isso não tem preço. Isso aí você vende em qualquer lugar que for. Então você começou a estudar. Eu estudei bastante os equipamentos de proteção individual, EPIs, isso, e eu visualizei que eu precisava visualizar. Fui numa busca pela internet e achei uma empresa por nome Proticap. Eu falei, vou atrás dessa empresa para ter a possibilidade de representar ela aqui no estado para vender para todos os estados que tem a necessidade de equipamento de segurança. E aí você começou a trabalhar como representante comercial. Isso, aí eles me deram a opção de trabalhar como representante, mas eu não tinha condição de abrir empresa. Como é que isso foi quando a gente se conheceu lá? Perfeito. Né? Como é que você chegou lá? Você pegou um avião, foi para lá? Mas é impressionante, alguém que te contrata, no mínimo, que imagina que você tem que ter a estrutura mínima para poder ir para o trabalho, ou fazer o seu trabalho. É o mínimo que se espera da pessoa. Além de ter toda a vontade Sim. de querer ou conhecer o produto. Eu fiz o quê? Fui para cima daquilo que eu precisava fazer. Eles me mandaram catálogo, mandaram toda aquela instrução de uma grande empresa, Proticap, que é. E eu peguei aquilo e comecei a trabalhar. Primeiro mês, ganhei uma comissão muito boa. Não, mas peraí, eu quero que você fale como é que você chegou lá primeiro. Primeiro o que eu fiz? Eu fui contratado pela Proticap sem ir lá em São Paulo. Certo. Né? Então o primeiro mês eu fiquei aqui, mandaram a intenção para me representar aqui, uma carta, porque eu não tinha empresa para poder cadastrar lá. E para me receber, normalmente você faz uma nota fiscal, certo, de serviço de prestação do representante, né? Sim. E eu não tinha empresa,
eu emitia uma nota fiscal, né, para eles. De uma empresa que você De conseguiu? uma empresa que nós conseguimos para conseguir receber na época, né? R$ 1.000, coisa bem baixa, 300 e pouco, né? Bem baixos os valores na época, isso lá em 2001, 2002, né? E logo comecei a vender por essa empresa um produto que o mais que vendia era um calçado da Fujiwara. Era a marca do calçado. E logo depois eu descobri, com alguns meses, que era uma das maiores empresas do Brasil de calçado. E eu comecei a estudar um pouco de calçado, atrás da indústria e atrás também para representar. E a empresa que eu estava distribuindo, que era a Proticap, não queria que eu fosse representante da Fujiwara porque eu ia deixar de vender para eles. Né? Então, quando eu pedi a oportunidade de trabalhar, eles pediu todo o meu currículo. Eu só mandei o currículo. Normalmente, quando você tem a intenção de ser representante, você manda o currículo da empresa. Isso. Eu mandei o meu currículo de pessoa física, porque eu não tinha empresa. Você estava começando ali. Então, foi na hora que eles falaram, com 2 meses que eu comecei a trabalhar na Proticap, eu já pedi a permissão para trabalhar na Fujiwara como representante, não tinha no meu estado, eles já tinham uma FISP logo seguintes, assim, 20 dias, 30 dias, uma FISP, a maior feira de segurança do Brasil. Certo, do segmento. Do segmento de equipamento de segurança, né? Aí eu falei, eu quero você aqui, nós não pagamos a passagem aérea, esse custo é seu, mas quando você chegar aqui no aeroporto, aí nós tomamos conta de você. E aí? Aí veio o desafio, né? Como ir, né? Eu tinha um veículo Gol quadrado, né, que não tinha condições de abastecer na época, mas quem dava o dinheiro para abastecer era minha mãe, né, e meu pai, que era garimpeiro, só que eles são acostumados de não dar nada de graça para filho. Para eles tem que conquistar aquilo que ele realmente deseja conquistar, né? Ele precisa ter a experiência dele, né? E eu não tinha como ir. O que é que você fez para ir então? Eu peguei um cepo, coloquei debaixo da roda dianteira do meu veículo e comecei a tirar todas as 4 rodas e vendi as 4 rodas do meu carro por uma média de R$ 1.100 para poder ir em busca da tão sonhada independência financeira. Tirou as 4 rodas? As 4 rodas do carro, coloquei em cima de Vendeu. uma madeira, vendi tudo. Comprou a passagem de avião? Não. Na verdade eu não comprei de avião, né? Eu precisava chegar lá, o valor financeiro não dava. Então, como eu sempre estava buscando, orando, eu sempre tinha um parceiro que estava comigo ali no dia a dia, me dando suporte, ali no dia a dia espiritualmente, conversando, Gleison. Eu falei, Gleison, vamos comigo? Ele falou, vamos. Nós compramos a passagem daqui de São Paulo, de Porto Velho para São Paulo, rodoviária, de ônibus. Quase 3 dias e meio, 4 dias mais ou menos. E aí foi mais um desafio, né? Todos os representantes tinham marcado de chegar a um horário no aeroporto, porque tinha uma van que pegaria todos os representantes e levaria para o hotel Gultri. Um hotel muito top, né? E eu falei, cara, eu vou de ônibus para a rodoviária. E da rodoviária eu vou pegar um táxi. Na época, você pegar um táxi da rodoviária para o aeroporto dava em média uns 330 a 350 reais. Mais caro do que a passagem de ônibus. Mais caro do que a passagem de ônibus que eu paguei na época. Né? Então, tipo assim, eu fiquei preocupado, porque eu viajei com R$ 1.100 e o dinheiro que eu estava indo, pelas coisas que eu escolhi, não dava para voltar, porque eu não comprei só passagem de ida. O que você não estava querendo era demonstrar que você era menor do que os outros, porque queria passar uma impressão positiva, vamos dizer assim. Sim. Chegou de rodoviária, mas foi para o aeroporto como se tivesse descido de pousada ali, para encontrar com todos e daí seguir para... Eu imaginei, a empresa é a maior empresa do Brasil de calçado de segurança. Vai contratar uma pessoa que vendeu até a roda do carro dele. Como que ele vai representar uma empresa no estado, que o estado de Rondônia tem 1 milhão de habitantes? Você de uma extremidade à outra você vai andar em torno de 800 quilômetros. Como?
Então, tipo assim, o mínimo que eu precisava apresentar para ele era negatividade naquele momento. Eu tinha que passar positividade, que por mais que eu não tivesse as condições que precisava ter para representar, mas teria alguém que tenha muita vontade de fazer. Maravilha. Tem muita coisa que a gente faz que as pessoas não sabem, né? Como eu estava falando, cada um tem a sua história, cada um tem os seus desafios, cada um vai em busca do que quer e paga um preço por isso. E os resultados eles nunca vêm de uma hora para outra. Né? Hoje você está bem estabelecido, você tem os seus negócios, você naquele momento fez o que tinha de ser feito, conquistou a tua relevância lá para aquelas empresas e começou a trabalhar. Protocap e Fujiwara, voltou para o teu estado e começou a vender. Quando eu comecei a trabalhar com a Fujiwara e vi que dentro da feira todos só falavam de valores bem altos de comissionamento, eu falei, eu vou deixar de trabalhar com essa outra empresa. Tendo em vista que eu estava viajando, já estava sem dinheiro de retorno, eu não sabia se eu pensava nas coisas boas que estavam acontecendo ou nas coisas que eu precisava para retornar, porque eu não tinha dinheiro. O dinheiro que você conseguiu vender nas rodas já estava se acabando por lá mesmo. Não dava para comprar a passagem de volta. Então eu precisava receber uma comissão, era 244 ou 344 reais. 344 reais eu tinha que receber na Protocap. Então, tipo, eu estava ganhando uma grande oportunidade de trabalho, de vida, de negócio futuro, mas eu estava com um desafio. Como eu vou retornar para casa? Porque o único dinheiro que eu tenho para retornar, na verdade, não é um dinheiro. É uma nota fiscal que eu tenho que ir lá na Protocap depois da feira, depois trocar em dinheiro. De ir lá na indústria para poder fazer o treinamento, para poder voltar para a cidade e depois voltar na Protocap para poder conseguir o valor financeiro para comprar passagem de hora de embora. Era difícil. Eu tava com um aperto no coração. Fomos para a feira foi excelente, né? Fui ligado ao término da feira para o dono da empresa, que ele me deixou com muita vontade. Ainda mais, né? Porque todos estavam falando em valores muito altos em comissionamento, né? E eu estava esperançoso de retornar para casa para começar o trabalho, porque eu teria uma estabilidade. E conseguiu trocar a nota fiscal para poder voltar para casa? Quando eu termino o treinamento da indústria, eles estariam levando todos os representantes para o aeroporto. Tá. Eles queriam saber qual aeroporto eu estava. E eu falei, o pessoal começaram a falar, Guarulhos, Congonhas, o meu é esse mesmo. Então eu teria que ir pro aeroporto ou para Protocap para receber o dinheiro para depois comprar minha passagem. Então, tipo assim, quando eu vi que eles estavam num lugar e começaram a falar, esse aqui é o Tatuapé, falando do bairro, eu me lembrei do nome. Tatuapé era o bairro que a Protocap estava. Eu falei, faz o seguinte, aqui é perto da Protocap. Ele falou, nós vamos passar na Protocap daqui a pouco. Eu falei, faz o seguinte, eu vou ficar indo. Eu vou pedir para a Protocap me levar até o aeroporto. Eles me pararam, eu e o Gleice descemos, fomos lá na Protocap. Eu precisava ir na Protocap para receber o dinheiro das vendas que eu fiz para poder conseguir comprar a passagem para retornar para casa. Nossa. Então eu corri lá rápido, procurei a gerente Márcia, gerente comercial. Ela queria que eu sentasse em algumas mesas para tentar vender, mas eu estava focado em conseguir dinheiro. Conseguir o valor financeiro e correr para a rodoviária para comprar, porque eu não sabia nem que hora ia ter o próximo ônibus para poder ir para Porto Velho, Rondônia. Eu fiquei naquela agoniação, aí ela querendo que eu vendesse, querendo que eu corresse atrás. Eu falei, Márcia, vamos conversar só um minuto. Eu preciso receber esse de R$344 dessa nota fiscal. Eu preciso comprar minha passagem para ir embora, senão eu não tenho como ir embora. E nem aonde dormir hoje. Ela falou, vem aqui comigo. Fui num escritóriozão, todo de vidro lá, falar com o Everal. Com o diretor. Era dono, né? Dono diretor, né? Cheguei lá, um charutão, fumando.
O que foi? Ou não, ele veio aqui receber a nota fiscal. Não, nota fiscal? O que é isso? Tem dinheiro não. Vê se tem dinheiro aí, Denise. Não, não tem dinheiro não. Tem não. Qual o valor? 344. Vem a outra conta. Tem. Então faz o cheque pra ele aí. Aí eu perguntei pra ela, Márcia, onde é o banco mesmo aqui mais perto? Aí ela falou, ó, é 4 quadras daqui. Em Porto Velho as quadras são bem curtas assim, né? Em São Paulo eu não imaginava que era tão longe, né? E quando eu olhava o horário era 1 e pouco, ela me levou para almoçar no refeitório da Taticaca, no bandejão lá. Eu saí correndo depois do almoço, mas tão alegre, chorando, com aquele cheque na mão, para poder sacar, que eu não sabia se era a alegria ou ao mesmo tempo agoniado. Será que daria tempo para chegar na rodoviária? Porque eu não queria passar ou dormir na rodoviária, porque eu já tinha passado a noite inteira na rodoviária quando eu cheguei a São Paulo. E consegui chegar no Banco Itaú, fiz o saque do valor financeiro, fiz uma análise de quanto daria o táxi, daria um valor absurdo da terra rodoviária, acho que era 250, 150, gosto assim o valor. Acabava o dinheiro. E acabou o dinheiro inteiro, não daria para comprar. Na hora que eu estava visualizando, eu recebi mais uma ligação. Você está onde, seu gerente? Eu falei, tô aqui no Itaú agora, ó. O motorista, que eu esqueci o nome dele agora, tá indo buscar você. Você vai para onde? Eu falei, vou para a rodoviária. Então aguarde que ele está indo aí agora, que ele acabou de chegar. Ele estava pro almoço dele. Então ele desligou o telefone. Eu falei, ô Jesus, obrigado, porque eu ia gastar meu dinheiro sem saber andar de metrô, sem saber andar de nada. Hoje nós temos vários aplicativos aí que barateia todo o percurso. E o valor financeiro, ele me levou, consegui comprar passagem. Não foi muito fácil para retornar, porque o valor financeiro, a alimentação não foi fácil. Mas o mais importante eu estava dentro do ônibus, voltando para casa, com a certeza do que eu ia fazer e cheio de sonhos e objetivos para alcançar. Então eu estava me sentindo realizado naquele momento, porque eu tinha certeza que eu seria bem sucedido no que eu ia fazer. A primeira etapa foi concluída com sucesso, você conseguiu chegar em casa. Segui. Começou a representar as marcas lá oficialmente, lá para Otcap, a Fujiwara. Qual foi o teu primeiro desafio aqui? Primeiro desafio, eu vim com todo aquele ânimo gigante para poder ganhar dinheiro, vender. Eu me deparei com uma empresa que já comprava esse produto e eu tinha que ir lá, me apresentar e tentar vender, dar continuidade da venda. Porque ele já comprava direto lá para a fábrica? Já comprava direto. Sem representante. Então ele não queria pagar a comissão. Não queria, ele desfez, né? Eu fui até ele e perguntei, ó, tudo bom, eu sou o Jackson, da Fujiwara, tá vindo aqui para poder atender vocês da melhor maneira possível. Ele falou, ok, mas eu já compro, quem me atende lá é a Silvia, obrigado pela intenção, mas eu vou continuar comprando direto. Simples assim. Simples assim. Como é que você reverteu esse negócio? No mesmo momento eu não consegui digerir aquela informação. Pancada que você levou. Eu falei, não, tudo bem, qualquer coisinha, você pode contar com a gente. Eu fui embora, fui procurar uma estratégia de como eu conseguiria atender aquele cliente de uma maneira que a fábrica não consegue. Certo. E observei que a fábrica não observava se ele tinha calçado que estava com problema, vencido, estoque que estava alguma numeração faltando. Essa é a função de quem atua na linha de frente, né? Ver Sim. coisas que quem está longe não vê. Hoje, para finalizar a venda, ou para fazer a venda é muito fácil, né? Fazer um trabalho que deixa a sua marca no que vai fazer, era um pouco mais difícil, né? Você começou, você foi ver lá se ele tinha problemas, se ele tinha numeração faltando, identificou algumas Esperei coisas. uma semana para procurar a estratégia, quando na segunda-feira seguinte eu fui até ele e falei, tudo bom? A indústria pediu que eu viesse com você aqui e perguntar qual é o problema que vocês estão tendo dos calçados de vocês, os que deram problema. E quando eu perguntei isso, eu tive aquela palavra eureka, né? Aham. A sorte do negócio
que ele estava com 200 e poucos pares com problema da indústria. E ninguém conseguia resolver. É agora que eu me faço. Aí eu falei, agora, eu vou fazer moral com essa empresa agora. E em seguida eu já me ofereci para mim fazer a contagem do estoque dessa empresa, o que tinha e o que não tinha, né? E muito importante, eu ia embora depois da reunião e ficava ligando para os vendedores dele. E perguntava, vocês têm a numeração 40? Vocês têm a numeração 41? Eu ficava perguntando Para os caras dizerem que não tinham e você depois chegar com essa informação. com a solução. Com a solução. Perfeito. E, então, quando eu comecei a perguntar isso, ele viu que ele conseguiu enxergar em mim que eu estava preocupado e ele estava perdendo dinheiro e ele viu a minha preocupação de ajudar ele. E ele falou, o gerente já falou bem assim, ajeita a situação com ele, pode começar a comprar com ele que ele vai nos ajudar. Maravilha. Pegou esse cliente como referência então. Esse cliente no primeiro mês que eu fiz um trabalho com ele, ajeitando toda essa parte de calçado, quando ele viu o que aconteceu e chegou os filhos que deu problema, ele fez uma compra de um valor na época bem significante de R$97 mil. Nossa. Então a indústria tomou um susto na hora. E na mesma hora eu já chamei como o gerente achou Um valor alto. que nunca tinha vendido na região, eu automaticamente vim para cá, eu mandei o pessoal vir para cá para me dar mais suporte. Perfeito. Para me continuar crescendo Ampliar no objetivo que eu gostaria, né? Veio um gerente chamado Emerson e nós fizemos todo um trabalho no estado, onde a marca se tornou a principal marca de calçado do estado de Rondônia em todos os segmentos, né? Você começou a trabalhar todo o estado junto com a força que eles vieram para cá para te dar essa base. Visitamos com o supervisor na época, que era ele, e aonde chegava nós tínhamos um case de sucesso. Porque quando você tem uma informação positiva, um cliente que fala bem de você, um cliente que você prestou um bom serviço, não tem nada melhor do que você informar o bom serviço que você prestou e ele servir de exemplo para todo o estado, no caso. Tem uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que fazer mais do que aquilo que a gente é pago para fazer. Se você tem pessoas que dizem o seguinte, eu ganho aqui R$1.000, para o que eu ganho eu já estou fazendo demais. Sim. Mas tem pessoas que querem ganhar mais, então mesmo ganhando X, eles fazem mais. Porque quando eles fazem mais, o contratante, o patrão dele vai perceber isso, ou se ele não tenha contratante ou patrão, se ele é autônomo, o mercado vai perceber que essa pessoa é diferente, porque ele sempre está fazendo mais do que precisa ser feito. Isso vai fazer com que as pessoas sejam notadas. E foi isso que você estava lá fazendo. Perfeito. Né? Indo lá, deixa eu entrar no teu estoque, deixa eu ver o que está errado, deixa eu conversar com os teus vendedores, traz o pessoal para cá, vamos abrir mercado. As empresas começam a te perceber e aí eu lembro muito bem quando o pessoal falava muito bem de você. Né? Poxa, o magrão lá, né? É alto, era magro, né? O magrão lá vende muito bem, tudo mais, enfim, mas só que você foi, dentre todas as representações que você tem, depois você foi deixando de ser representante comercial. Por que e quando foi isso? Quando eu comecei isso, eu vi uma oportunidade de negócio. As várias pessoas que vendem equipamento de segurança, eles não se especializam ou não conhecem o produto que vão vender. E eu vi uma grande oportunidade de falar, por que eu não me tornar um grande distribuidor amanhã, eu conhecendo, fazendo palestras como era meu forte, em todas as revendas, algo que a indústria não pedia, mas eu sabia que isso fortalecia um elo entre eu e o cliente, e é um diferencial, né? Percebe aí já na fala dele, por que eu não posso ser um grande distribuidor? Não é porque eu não posso ser um distribuidor, tem a palavra grande no meio. Tem uma frase que diz assim, pensar pouco e pensar muito dá o mesmo trabalho. Por que você vai pensar pouco? Por aí. Não é? Se você tem que planejar, tem que se dedicar. Então faça pensando no grande. Se não conseguir é outra coisa. Pelo menos você já está um passo à frente do que era antes.
E quando eu observei isso, eu observei o quê? Se eu pretendo ser um grande distribuidor amanhã, eu tenho que ter o maior quantitativo de informações técnicas de outras indústrias. Por mais que não me dê condições financeiras como eu espero, mas eu vou ter conhecimento necessário para que amanhã, quando eu tiver uma grande distribuidora, eu tenha conhecimento não só daquele produto de um calçado, mas eu tenho de toda a leva. Então, na época, eu peguei em torno de 11, 12 representações do segmento de equipamento de segurança, me preparando para um futuro de um grande projeto, que hoje é a realidade. Que hoje é a realidade. Você conseguiu, depois de muito balacobaco ali, de muito pé no chão e cabeça nas estrelas. Perfeito. Né, de conseguir um galpão. Consegui alugar o galpão, tem uma história que eu não tinha um valor financeiro para abrir o distribuidor, porque você falar distribuidor tem que ter um valor. Tem que ter estrutura, tem que ter produto, tem que ter tudo, né? Você vender algo que não tem é um desafio gigante. Conseguimos um valor financeiro na época para comprar, depois de um ano pagando aluguel. Sim. Meu pai vendo todo mês, ele ia até lá e falava: que dia você vai abrir? Que dia você vai abrir? Que dia você vai abrir? E eu sempre falava: daqui a pouco, nunca mostrando fragilidade. Certo. Eu confiava muito naquilo que eu ia fazer. Eu acreditava que a qualquer momento ia acontecer aquilo. Ele ligou para mim e falou: você está onde? Estou aqui na empresa aqui. Então, estou indo te buscar agora, eu vou te dar 100 mil reais para você iniciar o seu negócio. Ele me deu 100 mil reais, agradeço a Deus até hoje por esse momento. E em vez de comprar só os 100 mil reais, eu fui mais audacioso, porque 100 mil reais não dá para nada no distribuidor. No distribuidor não. Eu fui e comprei mais 200 reais fiado. 300 mil. 300 mil. E Começou a distribuidora. sem ter cliente, sem ter financeiro, sem ter praticamente ninguém. E com muita coragem. E muita coragem. Aí eu tinha que administrar. Eu vou ser representante ou distribuidor? Uma hora você vai ter que escolher. Não tem boca. Tem que ter escolha. É. Então eu automaticamente sabia que eu conhecia o produto, mas eu precisava de mais pessoas que conhecessem o produto e pudessem sonhar junto comigo. Eu comecei a procurar as melhores pessoas do segmento para tomar conta, gerenciar em cima, para eu dar suporte às pessoas. Isso é outra coisa, é a certeza de que a gente não consegue nada sozinho. Não. A gente tem que ter pessoas boas, de preferência melhores do que nós, Perfeito. né? Junto com a gente. E ela veio somar com a Alexandra, ela veio para somar, e o mais impressionante é que todo cliente que vinha na empresa, depois de aberta, que ela era a única vendedora, ela era o financeiro, ela era o caixa, ela fazia o boleto, ela fazia tudo. O cliente chegava e falava: eu preciso de numeração 44, vocês têm? Ela sempre dizia: o produto acabou de ser vendido, mas já fizemos pedido, mais ou menos daqui uns 8, 10 dias já tem. Ela falava: mas vai demorar muito. Não demora nada, faz aqui o pedido aqui agora já. Então ela fazia uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer hoje. Hoje todo mundo quer vender aquilo que tem. Na época ela vendia o que não tinha. Esse é o diferencial. E essa é uma vendedora. Então tipo, ela falava 8 dias, chegava ali com 10, 15 dias, sempre comunicando o cliente, dava muito certo. E a empresa se tornou a maior distribuidora do estado, com pouco tempo de trabalho, com 5 anos mais ou menos, já se tornou como uma das maiores empresas do estado, concorrendo com uma grande empresa que era Proticap de Rondônia, né? Eu quero dar uma resumida nisso aí a partir de agora. Perfeito. Tá com tua distribuidora, que o nome da distribuidora é? Proteção. Proteção. Depois da proteção, você, como um cara inquieto que sempre foi, você disse: eu posso fazer algo a mais. Sim. O que você inventou? Eu observei que o uniforme ele combina com EPI, combina com uniforme. Eu falei: eu preciso abrir uma fábrica. Fábrica de uniformes. Abrimos uma fábrica de uniformes e fomos crescendo, compramos equipamento que precisava e conseguimos ter um faturamento para agregar junto ao EPI. Né? E logo começamos a pegar alguns contratos de EPI, tivemos uma situação que eu fui mal atendido por uma empresa local em Porto Velho, Rondônia, de uniforme esportivo, que eu ia dar para um cliente meu que comprava muito comigo, criando um elo com ele. E quando eu fui comprar, as pessoas me atenderam tão mal que eu vi ali uma oportunidade de negócio. Perfeito. Todo negócio
pode ser melhorado. Ah, mas na minha cidade já tem quem vende uniforme de esportivo, na minha cidade já tem quem venda pastel. Sim. Você pode vender pastel de uma maneira diferente, você pode vender uniforme esportivo de uma maneira diferente, melhor. E ele falou para mim que ninguém conseguiria vender como ele conseguiria vender. Ruim. Ele conseguiria vender sempre com valor agregado. Então, a gente Você se sentiu desafiado ali. então eu achei um desafio, eu aceitei o desafio. Então, representante comercial, começou a proteção, começou a fábrica de uniformes, uniforme.com. depois colocou a fábrica de uniformes esportivos. Isso, eu agreguei junto a uniforme profissional, fiz uma célula para fabricar material esportivo, né? Com um prazo aí de 1 ano, eu já estava me tornando um dos principais, no ano de trabalho, um dos principais fornecedores de material esportivo do estado. Com 2 anos, eu já estava faturando mais do que as outras empresas que me desafiaram. Olha só. E com 3 anos, hoje, eu sou o maior fabricante de material esportivo do norte do Brasil. Coisa bacana. Então, aí a gente... Agora isso, gente, é tudo identificar oportunidades. Tem um ditado que a gente diz, não deixar o cavalo passar selado. Tem que montar nele quando a oportunidade chega. Né? O cavalo chegou na frente, monta nele e segue. Identificar oportunidades e ter essa atitude de fazer acontecer. Porque muita gente tem oportunidades, eu posso dizer. Sim. Agora são poucos que vão atrás disso. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Depois da fábrica de uniformes esportivos. Eu vi a necessidade que os meus clientes começaram a pedir, tem bola, porque no material esportivo tinha que ter bola e meião. Meião, comprava, normal, mas a bola eu falei, vou ter que procurar algum parceiro que possa fabricar isso. E hoje, nós temos hoje todas as bolas, né, vôlei, futebol de campo, society, futsal. E hoje nossas bolas lá entre as grandes marcas hoje do Brasil. Hoje nós somos o maior fornecedor de bola do norte do Brasil, referente a material campo, society e futsal. Society hoje a bola Hulk Brasil ela atende as confederações nacionais, que atende mais aí em torno de entre 16 a 22 estados. Nós temos a bola de futebol de campo, que atende hoje 4 estados hoje, e futebol de salão aí, que é um sucesso. Então, a gente não parou de crescer, né? E você entrou no meio do futebol. Sim. Quando eu entrei no meio do futebol, me chamaram para poder fazer parte e dar um apoio junto ao Porto Velho Esporte Clube. A gente aceitou o desafio e eu visualizei também mais uma oportunidade de todos os times de futebol ter a necessidade de ter suplementação para os atletas. Um negócio puxa o outro. Com certeza. Poxa. Então, assim, eu fico pensando quando as pessoas falam que não existe oportunidade, que o mercado está ruim, que a gente sabe que sempre poderia estar melhor, principalmente para quem empreende, sempre poderia estar melhor, né? Mas muita gente fica se lamentando e eu fico feliz quando vejo pessoas que não se lamentam e que vão em busca. Sim. O que é que não pode faltar para um empreendedor? Quero encerrar esse bate-papo com essa pergunta. Na verdade, o sonho não pode, é bem verdade que todo mundo sonha. Certo. Mas o sonho ele tem que estar coligado à atitude. Atitude. Quem sonha e não tem atitude, não chega. Né? Então, um dos aspectos que eu sempre cravo em dizer, quem sonha tem que ter atitude, tem que ter perseverança, tem que saber o que quer, aonde pretende chegar e que não possa colocar limites. Certo. Não possa colocar limites porque o empreendedor não tem limites para aquilo que ele busca, né? Que é o sucesso no mundo empresarial. Acho que esse é um dos pontos, precisa ter atitude. Não, perfeito, perfeito. Durante esse bate-papo inteiro aqui, acho que essa palavra que você falou agora resumiu toda a tua trajetória. Sim. Né? Desde aquele cara que teve que, poxa, eu tenho aqui meu carro, vou vender os pneus e
partir para São Paulo agora de ônibus, com o dinheiro da ida, contando com o dinheiro da volta para receber lá. Enfim, chegar aqui, fazer a coisa acontecer, identificar oportunidades e mais uma vez ir para cima e buscar recursos de onde não tinha, enfim, atitude que resolve muito bem essa palavra. Meu amigo, pessoal, Porto Velho, Rondônia, chegar aqui em qualquer canto, vocês perguntarem quem é o Jedson, todo mundo vai saber. Daqui a pouco ele toma conta da cidade inteira. Meu amigo, muito obrigado. Conta com a gente aí. Sucesso na tua caminhada aí no seu trabalho. Parabéns, né? Maravilha. A gente conhece aí o teu trabalho, a dedicação que se faz e sucesso mesmo. E quando vir a Porto Velho, conta com a gente. Com certeza, estarei aqui de novo. Vamos pegar aquela moqueca baiana de novo. Douradozão. Não é o dourado igual o de Mato Grosso, é o dourado peixe liso, né? É. Top! Pessoal, esquece, pode vir aqui comer essa moqueca também, tá? Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Um abraço, sucesso. Estou feliz, pois apesar do sofrimento vejo um mundo de alegria bem na